Há pouco mais de 50 anos, Botsuana era uma nação à beira da pobreza extrema, com menos de 10 quilômetros de estradas pavimentadas, sem universidades e uma economia dependente da criação de gado. O país estava entre os mais pobres do mundo. Mas, contra todas as probabilidades, Botsuana trilhou um caminho que poucos poderiam prever. Hoje, esta nação, localizada no coração da África Austral, é um exemplo impressionante de sucesso econômico e estabilidade política. Com uma das mais rápidas taxas de crescimento econômico do continente, Botsuana conseguiu transformar sua economia, sua sociedade e, acima de tudo, o futuro de seu povo. Mas como essa transformação aconteceu? Como um país que começou com tão pouco conseguiu realizar tanto em tão pouco tempo? A resposta não é simples. Ela envolve uma combinação de liderança visionária, gestão responsável dos recursos naturais e um compromisso inabalável com o bem-estar de sua população. Esta é a história do milagre de Botsuana, uma história de resiliência, visão e, acima de tudo, esperança. Antes da chegada dos europeus, a região que hoje conhecemos como Botsuana era habitada por diversos grupos étnicos, incluindo os Tswana, que deram origem ao nome do país, vivendo principalmente da pecuária e da agricultura. Essas comunidades desenvolveram uma sociedade organizada, mas enfrentavam desafios como a aridez do deserto de Kalahari e a escassez de recursos hídricos. Com a chegada dos britânicos no final do século XIX, Botsuana foi transformada em um protetorado, sob o nome de Bechuanalândia. Embora tenha escapado da exploração mais brutal que afetou outras partes da África, o domínio colonial trouxe suas próprias dificuldades. A terra foi controlada pelos britânicos e os botsuanos foram marginalizados em sua própria terra. O protetorado existia principalmente como um corredor entre as colônias britânicas mais ao sul e ao norte, recebendo pouca atenção e investimento por parte das autoridades coloniais. A infraestrutura era praticamente inexistente, com apenas algumas estradas de terra e escolas rudimentares. A economia, limitada à criação de gado, estava estagnada, e a população tinha acesso mínimo a serviços de saúde e educação. Então, em 1966, um novo capítulo começou. Com a liderança de Seretse Khama, Botsuana conquistou sua independência do Reino Unido. Mas, ao obter sua liberdade, o novo país herdou enormes desafios. Com menos de 10 quilômetros de estradas pavimentadas, sem universidades, e uma população dispersa sobre um vasto território semiárido, Botsuana parecia estar à beira de um futuro incerto. A economia estava em frangalhos, dependente quase exclusivamente da criação de gado. Pouca perspectiva de crescimento. Para muitos, Botsuana parecia destinada a enfrentar décadas de dificuldades. Sem recursos naturais significativos e com um isolamento geográfico que dificultava o comércio e a integração regional. Mas, contra todas as expectativas, Botsuana não só sobreviveu como também prosperou. O que se seguiu foi uma das mais impressionantes histórias de transformação na África, marcada por decisões estratégicas e um compromisso com o desenvolvimento sustentável que mudaria o destino da nação. Em 1966, quando Botsuana conquistou sua independência, o país encontrou em Seretse Khama um líder extraordinário. Mas a história de Khama começou muito antes. Nascido em 1921, ele era o herdeiro legítimo do trono da tribo Bamauato, um dos maiores grupos étnicos de Botsuana. No entanto, o destino de Seretse não foi simples. Após estudar direito na Universidade de Oxford, ele se apaixonou por Ruth Williams, uma mulher britânica branca, o que gerou um escândalo tanto na Grã-Bretanha quanto no sul da África, onde o apartheid começava a se enraizar. Esse casamento interracial desafiou as normas raciais da época, levando à desaprovação não só das autoridades britânicas, mas também de muitos líderes locais. Khama foi forçado ao exílio pela coroa britânica, que temia que seu casamento prejudicasse as relações com o governo racista da África do Sul.
Durante este período difícil, Seretse Khama mostrou uma resiliência notável. Ele continuou a lutar pelos direitos de seu povo, nunca perdendo de vista sua visão de uma Botsuana unida, livre e próspera. Finalmente, em 1956, Seretse Khama foi permitido retornar ao seu país natal, e sua popularidade cresceu rapidamente. Ele liderou o caminho para a independência de Botsuana, e em 1966 foi eleito o primeiro presidente do país. Ao assumir o poder, Khama enfrentou desafios colossais. Botsuana era uma nação subdesenvolvida, com quase nenhuma infraestrutura e uma população que sofria com a pobreza extrema. Mas Khama acreditava que o futuro de Botsuana estava em suas próprias mãos. Além disso, Khama promoveu uma política externa de neutralidade e paz, evitando os conflitos que devastaram muitas nações vizinhas. Sua habilidade diplomática manteve Botsuana fora de guerras regionais e atraiu investimentos estrangeiros que impulsionaram ainda mais o crescimento do país, mas também plantou as sementes para um futuro próspero e estável. Khama sabia que Botsuana precisaria de mais do que idealismo para prosperar. E a descoberta de diamantes em 1967 apresentou uma oportunidade única e foi crucial para transformar a economia do país e financiar o desenvolvimento das infraestruturas. Sua liderança foi marcada por uma visão clara e pragmática: utilizar os poucos recursos disponíveis para construir uma base econômica sólida e investir no futuro do país. Uma das primeiras decisões de Khama foi priorizar a educação e a saúde, entendendo que o desenvolvimento humano era a chave para o crescimento de longo prazo. Ele também estabeleceu um governo baseado na transparência e na justiça, com uma abordagem de tolerância zero à corrupção. Seu legado vive na Botsuana moderna, um país que, graças à sua liderança visionária, emergiu como um exemplo brilhante de como a integridade, a sabedoria e o compromisso podem transformar uma nação. Khama nos mostrou que, com uma liderança forte e moral, até os desafios mais difíceis podem ser superados. Em 1967, apenas um ano após a independência, Botsuana estava prestes a descobrir algo que mudaria seu destino para sempre. Nas profundezas do deserto de Kalahari, os geólogos encontraram diamantes, um dos recursos mais valiosos do mundo. Para muitas nações, a descoberta de recursos naturais resultou em conflito, corrupção e uma economia desequilibrada, a chamada maldição dos recursos. Mas em Botsuana, a história foi diferente. Seretse Khama entendeu rapidamente o potencial e os perigos que os diamantes representavam para a jovem nação. Em vez de entregar a exploração desses recursos às empresas estrangeiras, ele insistiu em uma parceria única. Khama negociou com a De Beers, a maior mineradora de diamantes do mundo, para criar a Debsuana, uma joint venture onde o governo de Botsuana deteria 50% das ações. Isso garantiu que uma parte significativa dos lucros retornasse diretamente ao país, em vez de desaparecer no exterior. A parceria não só trouxe riqueza imediata ao país, mas também permitiu que o governo reinvestisse esses recursos em áreas cruciais. Essa decisão foi uma das mais estratégicas da história de Botsuana. E o resultado? Enquanto muitos outros países africanos lutavam com a pobreza, apesar de suas riquezas naturais, Botsuana emergiu como um dos maiores produtores de diamantes do mundo e usou essa riqueza para construir um futuro mais brilhante para sua população. Graças à sábia gestão de seus recursos naturais, Botsuana experimentou um crescimento econômico sem precedentes, com uma das maiores taxas de crescimento do PIB per capita do mundo durante as décadas seguintes. Mas Khama e seus sucessores sabiam que depender exclusivamente dos diamantes seria arriscado. Assim, uma parte significativa dos lucros foi investida em diversificar a economia, promovendo o turismo, a agricultura e os serviços financeiros, para garantir que o futuro de Botsuana não ficasse à mercê dos preços globais dos diamantes. Os diamantes foram o catalisador, mas a verdadeira riqueza de Botsuana reside em sua gestão prudente.
na liderança que soube transformar desafios em oportunidades, e em um governo que, ao invés de sucumbir à corrupção, priorizou o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de seu povo. A história dos diamantes de Botsuana é uma lição para o mundo. Com integridade e visão, os recursos naturais podem ser uma bênção, e não uma maldição. Um dos fatores mais cruciais para o sucesso de Botsuana foi seu compromisso inabalável com a boa governança e a transparência. Desde os primeiros dias de sua independência, Botsuana se destacou por seu governo relativamente livre de corrupção, uma raridade não só na África, mas em muitos países em desenvolvimento ao redor do mundo. Esse compromisso começou com Seretse Khama, que estabeleceu uma fundação sólida para a administração pública. Khama e seus sucessores priorizaram a criação de instituições fortes e independentes, que pudessem regular a economia e garantir que o poder não fosse concentrado nas mãos de poucos. Em Botsuana, o governo não só estabeleceu leis rígidas contra a corrupção, mas também cultivou uma cultura de serviço público onde a integridade era a norma, e não a exceção. Botsuana também adotou uma abordagem inclusiva à governança. Os processos de tomada de decisão envolvem não apenas os líderes eleitos, mas também os chefes tradicionais e líderes comunitários, respeitando a rica herança cultural do país. Isso ajudou a unificar o país e a fortalecer o senso de pertencimento e responsabilidade coletiva. Apesar do sucesso econômico e da estabilidade que Botsuana alcançou, o país ainda enfrenta desafios significativos em termos de inclusão social e desenvolvimento equitativo. Enquanto a capital e outras áreas urbanas desfrutam dos benefícios da prosperidade, muitas comunidades rurais ainda lutam contra a pobreza e o acesso limitado a serviços básicos. A desigualdade entre áreas urbanas e rurais é um dos maiores desafios que Botsuana precisa enfrentar. Embora o governo tenha investido em infraestrutura e serviços sociais, a distribuição desses recursos nem sempre foi equitativa. Em áreas mais remotas, o acesso à educação de qualidade, serviços de saúde e oportunidades econômicas ainda é limitado, criando uma divisão social que pode comprometer o desenvolvimento a longo prazo. Outro desafio crítico é o combate ao HIV. Botsuana tem uma das maiores taxas de prevalência de HIV no mundo, apesar de ser um dos países mais proativos na luta contra a doença. O governo, em parceria com organizações internacionais, lançou programas abrangentes de prevenção e tratamento, que têm ajudado a estabilizar a situação. No entanto, o impacto social da epidemia ainda é profundo, afetando milhões de vidas e apresentando um obstáculo significativo para o progresso. Além da saúde, Botsuana enfrenta o desafio da diversificação do crescimento econômico. Ao longo dos últimos 50 anos, Botsuana conseguiu se destacar não apenas por sua estabilidade e governança, mas também por sua capacidade de olhar para o futuro e se adaptar às mudanças globais. Um dos maiores desafios enfrentados pela nação tem sido a dependência dos diamantes, que apesar de terem sido a base para o desenvolvimento inicial, representam um recurso finito e vulnerável às flutuações do mercado internacional. O país tem feito esforços para aumentar o acesso à educação superior e criar oportunidades de emprego para jovens, mas o desemprego, especialmente entre os jovens, permanece um problema significativo. A criação de empregos que possam absorver a crescente força de trabalho é vital para evitar a exclusão social e o descontentamento. Enquanto Botsuana celebra suas conquistas, o país continua a enfrentar desafios que exigem atenção e ação contínuas. A luta por um desenvolvimento verdadeiramente inclusivo é uma jornada em andamento, mas com a mesma resiliência e visão que transformaram Botsuana em um exemplo de sucesso na África, o país tem as ferramentas e a determinação necessárias para garantir que ninguém seja deixado para trás. O futuro de Botsuana depende de sua capacidade de construir uma sociedade mais justa e equitativa, onde o progresso econômico se traduz em bem-estar para todos. Por trás do sucesso econômico e político de Botsuana, há uma força muitas vezes menos visível, mas igualmente poderosa: a cultura e a identidade nacional.
Desde o início, Botsuana conseguiu manter uma forte coesão social, baseada em valores culturais compartilhados e no respeito à diversidade étnica e tradicional. Uma das chaves para essa coesão foi o respeito pelo papel dos chefes tradicionais, que tem uma longa história de mediação e resolução de conflitos. Desde os tempos pré-coloniais, essas lideranças foram fundamentais para manter a paz entre diferentes grupos étnicos e garantir que as decisões importantes fossem tomadas de forma inclusiva e consensual. Mesmo com a independência e a modernização, Botsuana conseguiu integrar esses líderes tradicionais em sua estrutura política, criando um sistema que combina elementos modernos de governança com as ricas tradições culturais do país. Esse equilíbrio ajudou a evitar conflitos étnicos e a promover um senso de identidade nacional forte e unificado, onde todos os cidadãos se sentem parte da nação, independentemente de sua origem étnica. O sistema educacional de Botsuana também desempenha um papel crucial na preservação e promoção da identidade nacional. As escolas e universidades do país não apenas ensinam habilidades modernas e ciência, mas também se esforçam para inculcar nos jovens um forte senso de identidade cultural e cívica. Programas educativos enfatizam a importância de conhecer e respeitar as tradições e a história do país. Festivais culturais, arte, música e dança desempenham um papel central na vida dos botsuaneses, criando um espaço onde a diversidade é celebrada e onde as pessoas podem se unir em torno de uma identidade comum. Esse orgulho cultural e nacional é uma das forças motrizes por trás da resiliência e do sucesso do país. A liderança de Botsuana, desde Seretse Khama até os líderes atuais, sempre valorizou e promoveu a cultura como um componente essencial do desenvolvimento nacional. Eles reconheceram que, para que o país avance, deve fazê-lo como uma nação unificada, onde a cultura e a identidade são respeitadas e integradas em todos os aspectos da vida pública. Em um mundo onde muitos países lutam com divisões internas e conflitos culturais, Botsuana destaca-se como um exemplo de como a cultura e a identidade nacional podem ser uma fonte de força e coesão. Este é talvez o milagre mais duradouro de Botsuana, um país que avança sem deixar para trás aquilo que o torna verdadeiramente especial. O futuro de Botsuana, embora cheio de desafios, é também cheio de oportunidades. A determinação do país em enfrentar esses obstáculos, com a mesma resiliência que o trouxe até aqui, é um testemunho de seu potencial. Botsuana pode continuar a prosperar se mantiver o compromisso com a inovação, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Botsuana nos mostra que o destino de uma nação está em suas próprias mãos. Com liderança, visão e compromisso, qualquer país pode transformar seu futuro. Que a história de Botsuana inspire outras nações a acreditar em seu potencial e a trabalhar juntas para um amanhã melhor.